Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Essa aula é da segunda série, quarto bimestre. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é trabalho, emprego, renda, entre outras coisas que nós vamos estar tratando a partir de agora. Eu quero ler junto com vocês o tema inteiro da aula, que é um pouquinho longo. Vamos lá então? Na tela? Olha só o que a gente vai aprender hoje. Os conceitos de trabalho, emprego, renda, situações análogas à escravidão e as desigualdades socioeconômicas. Então, vamos lá, começando com uma análise aqui do trabalho e emprego. Aqui a gente vai ver que são conceitos diferenciados, ok? Então, pessoal, o que é o trabalho? O trabalho é uma atividade humana essencial realizada com o objetivo de transformar a natureza ou até mesmo prestar serviços, podendo ou não estar vinculada ao recebimento de salário. Agora, olha a diferença quando a gente pega aí o conceito de emprego. Vamos lá? Já o emprego é uma forma institucionalizada e regulamentada de trabalho, caracterizada por contrato, remuneração, direitos trabalhistas e vínculos formais entre dois pontos importantes aqui, dois personagens, que é o empregado e o empregador. Então, conseguem observar a principal diferença entre o conceito de trabalho e o conceito de emprego? A gente vê que o conceito de trabalho é algo desenvolvido ali para transformar a natureza, faz parte então da natureza humana também. Já o emprego é uma forma mais institucionalizada, ou seja, onde o seu trabalho vai ser o quê? Institucionalizado, principalmente a partir de um acordo entre o empregado e o empregador, a partir de vínculos empregatícios, conforme a gente costuma falar. Ok? Outras coisas aqui que a gente vai abordar, pessoal, também fazem parte da nossa aula, é justamente essa questão do trabalho e do emprego a partir da sociedade. Olha só, nem todo trabalho gera emprego e nem todo trabalhador está empregado. Peraí, professora, então trabalho e emprego, como assim? Vamos lá então. Aqui nós temos uma imagem. Vocês conseguem visualizar na tela? A gente vê nitidamente uma colheita de cana. Então, a gente tem vários trabalhadores fazendo a coleta desse insumo, trabalhando aqui na agricultura. E o que eu trago para vocês destacado é justamente isso. Nem todo trabalho gera emprego, ou seja, eles estão desenvolvendo um trabalho, eles estão trabalhando, certo? Contudo, todavia, no entanto, o que está acontecendo? Nem todo trabalhador está empregado, ou seja, ele está desenvolvendo esse trabalho, ele está fazendo essa colheita, eles estão participando dessa atividade, mas nem todas as vezes o quê? Isso vai ser um emprego. Por quê? Porque o emprego é justamente algo mais institucionalizado, que é principalmente aí amparado dentro das leis trabalhistas, com todos os direitos estabelecidos por lei para o empregado. Ok, pessoal? Então, ficou entendido? A imagem mostra muito bem isso. É um trabalho, porém, essa atividade aqui, muitas vezes, não está sendo o quê? Esses trabalhadores não estão empregados da forma correta e institucionalizada que é para ser. Ficou entendido? Vamos esclarecer um pouquinho melhor isso? Ó, acompanhe comigo aqui na tela. A gente tem o caso do Brasil, que é o nosso país, e diz o seguinte: no Brasil e em muitas partes do mundo, uma parcela significativa da população atua no chamado mercado informal, certo? O que é o mercado informal? É justamente aquele trabalho sem garantias legais ou estabilidade, revelando aí a precarização do trabalho. Então, o trabalho informal muitas vezes é aquele trabalho desenvolvido, mas sem o vínculo empregatício, sem todos os direitos trabalhistas resguardados aí pelo empregado. Ok, pessoal? Então,
Aqui é uma imagem do retrato aí do que a gente poderia falar ou chamar de trabalho informal. Essas pessoas estão atuando na agricultura, mas o que acontece no Brasil e em várias partes do mundo é basicamente isso. Muitos desses trabalhadores não têm um vínculo empregatício, entrando então na estatística que a gente chama de trabalho informal ou até mesmo alguns chamam de emprego informal, certo? Então, aqui nós temos justamente a consequência desse conceito. Quando a gente fala de trabalho e emprego, a gente vai ter o resultado. O resultado vai ser justamente a renda. Por quê? Porque a renda é o valor monetário recebido por um indivíduo ou família proveniente do trabalho. Vou repetir. A renda, quando a gente fala aqui de renda, ela é justamente aquele valor recebido, muitas vezes de forma mensal. Então, todos os meses, você tem aquela renda que é recebida por um indivíduo ou família, que vai ser o quê? Vai ser o valor recebido pelo trabalho que você desenvolveu ali ao longo de determinado período. Então, a renda seria basicamente aquilo que a gente chama de salário. Você trabalha o mês inteiro e no final do mês você tem direito a receber a sua renda, que é justamente o valor ali do seu salário. O que acontece, pessoal, é justamente o seguinte: além da renda, existe também, constituído por lei, quando a pessoa ali tem um emprego, quando a pessoa tem um vínculo empregatício, acontece também que essa pessoa é resguardada por vários direitos trabalhistas, que é o caso das aposentadorias, quando a gente fala até mesmo de investimentos ou até transferências sociais, ok? Então, existe dentro da legislação brasileira, para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma, existem programas sociais voltados para quê? Para distribuir uma renda justamente para aquelas pessoas que não têm acesso e no momento estão fora do mercado de trabalho, ok? Então, fica esclarecido o seguinte: quando a gente fala aqui no tópico renda, reflexos, aí o reflexo das desigualdades em uma sociedade, a gente está falando justamente de quê? A distribuição dessa renda, geralmente ela vai ocorrer de forma desigual, ou seja, a distribuição desigual da renda está no centro da desigualdade socioeconômica, pois determina o acesso a direitos básicos como educação, saúde, moradia e alimentação. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: você desenvolve um determinado trabalho, você é empregado em uma determinada empresa, você recebe uma renda de forma mensal. A partir do momento que você recebe o valor do seu salário, você tem acesso a vários benefícios oferecidos ali dentro da sociedade. Uma vez que você não tem acesso a essa renda, ou até mesmo essa renda se torna um valor muito baixo, você passa a não ter tanto acesso aí a bons resultados que ocorrem dentro da sociedade. Então, fica claro que a renda é um reflexo também da desigualdade social dentro de uma sociedade. Por quê? Porque, como a gente sabe, a renda varia muito. Então, hoje no mundo existem pessoas que ganham muito e existem pessoas que ganham pouco. Então, por isso que a renda acaba sendo um reflexo de toda essa desigualdade, ok? Então, aqui a gente precisa falar do que a gente chama de concentração de renda. Mas o que está aí dentro dessa sociedade que faz com que a renda fique concentrada na mão de um determinado grupo? Quando a gente fala de concentração de renda, a gente está falando de algo histórico, de algo que já vem aí ocorrendo há muito tempo, ao longo de muitos anos. Ou seja, a concentração de renda, pessoal, ela está historicamente enraizada em estruturas
coloniais da nossa própria sociedade brasileira. Sim, porque o Brasil, ele foi aí por muitos anos colônia de Portugal. Então, é um dos principais obstáculos para a promoção da justiça social, justamente aquilo que eu acabei de falar, em que as pessoas podem ter acesso dentro da sociedade ali a uma melhor educação, ao melhor hospital, quando é necessário, entre outras coisas, tá? Então, no Brasil, por exemplo, uma pequena parcela da população detém a maior parte da riqueza. É justamente isso, a concentração de renda hoje no Brasil, ela é visível. A gente mede, inclusive, isso a partir de alguns indicadores socioeconômicos, que a gente pode citar aqui como exemplo, o índice de Gini ou até mesmo o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nesses índices, a gente consegue observar que a concentração de renda está em uma pequena parcela da população brasileira, sendo que a maior parcela está com pouco. Então, é basicamente isso, a renda fica concentrada na mão de um pequeno grupo que ganha muito e o outro ganha pouco. Basicamente é isso, pessoal. Ok? Então, isso é algo histórico que acontece e vem acontecendo ao longo dos anos, desde os primórdios aí, Brasil colônia, conforme diz o nosso texto. Ok? Então, aqui nós vamos citar algo que está dentro do tema da nossa aula, que são situações análogas à escravidão. O Brasil, por muito tempo, ele foi um país escravocrata, então por isso que esse título diz o seguinte, situações análogas à escravidão, um retrocesso humano. Mas vamos entender o que é isso? O texto diz o seguinte, mesmo após a abolição formal da escravidão, que ocorreu lá no século XIX, persistem situações contemporâneas de exploração extrema, por isso que a gente chama aí de situações análogas à escravidão, porque são situações de exploração extrema de um determinado grupo de pessoas. Então, como o trabalho forçado, servidão por dívidas, jornadas exaustivas, condições degradantes e até mesmo em alguns casos que são noticiados na televisão, existe até a restrição da liberdade, fazendo com que muitos desses casos sejam aí situações que a gente chama de análogas à escravidão. E a questão, pessoal, ela vai muito além do que a gente está falando aqui sobre emprego, sobre trabalho, sobre renda. A situação vai mais além, porque a gente precisa de direitos trabalhistas que sejam mais fiscalizados dentro da nossa sociedade para que situações como essas não venham a acontecer, ok? Então, aqui a gente tem o seguinte, o texto diz, essas situações atingem principalmente quem? As populações vulneráveis. Mas, professora, quem é essa população mais vulnerável? Aqui a gente tem um grupo, segundo o IBGE, de pessoas dentro da sociedade consideradas aí o grupo mais vulnerável, que são pessoas negras, migrantes, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos também com baixa escolaridade, muitas vezes são alvos fáceis de alguns determinados grupos, tá? Que acabam deixando essas pessoas em situações como a que a gente acabou de visualizar aqui no tema do nosso slide, certo, pessoal? Então, a existência desses casos dentro da sociedade, como eu estava falando, evidencia falhas na fiscalização e principalmente na aplicação de leis e nas políticas públicas de proteção ao trabalhador. Então, nós temos toda uma diretriz, a gente tem toda uma Constituição que garante benefícios ao trabalhador, aliás, aos trabalhadores de modo geral, aos empregados, e isso precisa ser bem fiscalizado, ok? Para essa lei ser bem regulamentada e se fazer cumprida, ok? Vamos lá, então? Aqui eu vou trazer um pouco da sociedade, aliás, dentro da sociedade que ocorre algo que é a desigualdade socioeconômica. Essa aula ela vai puxar vários conceitos para, no final de tudo, chegar a esse conceito maior que é a desigualdade socioeconômica. Então,
a gente vê o seguinte, falamos dos conceitos de trabalho, falamos dos conceitos aí, falamos do conceito de emprego, falamos sobre a renda, falamos sobre o salário, falamos sobre as situações análogas à escravidão e agora dentro de tudo isso a gente traz na sociedade o seguinte, a desigualdade socioeconômica, que vai, na verdade, ser gerada por tudo isso que a gente vem decorrendo aqui ao longo da aula. Ou seja, a desigualdade socioeconômica, ela é o desequilíbrio no acesso aos bens e oportunidades, sendo o quê? Um reflexo direto da má distribuição de renda. Então, como eu estava dizendo, a gente falou vários conceitos para no final chegar justamente aqui, que tudo isso que acontece vai ser justamente um reflexo direto da má distribuição de renda, também da informalidade. Em que situação da informalidade no trabalho e principalmente, pessoal, aquilo que a gente trouxe das raízes históricas, ou seja, a herança aí de práticas exploratórias que, pasmem, permanecem até os dias de hoje dentro da sociedade, certo? Então, quando a gente fala de desigualdade socioeconômica, a gente vai chegar ao seguinte, ela afeta profundamente a mobilidade social, ela vai gerar exclusão, violência, insegurança alimentar e principalmente a dificuldade de acesso a direitos fundamentais. Além disso, ela está interligada a questões de raça, gênero, território, sendo mais intensas aí em áreas periféricas e em populações historicamente marginalizadas, que é justamente aquelas pessoas que não têm acesso, ok? Então, é basicamente isso a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu trouxe aqui para a gente treinar um pouco da nossa aula de hoje, trouxe uma atividade pequenininha e nós vamos ler juntos para chegarmos aí à opção correta. A nossa atividade diz o seguinte: analise as afirmações abaixo sobre a relação entre trabalho, emprego, renda e desigualdades sociais e nós vamos assinalar a alternativa correta. Ficou fácil a partir da nossa aula. Então, percebam que a atividade é meio que um resumo da aula que a gente acabou de ver, certo? Vamos na alternativa A? Vamos tentar achar aqui a opção correta. A letra A diz o seguinte: todo tipo de trabalho é formal e assegurado por direitos trabalhistas, garantindo renda e igualdade social. Não, pessoal, a alternativa A está incorreta quando ele diz aqui que todo tipo de trabalho é formal. A gente aprendeu que existe aquele trabalho que ocorre justamente na informalidade, em que os direitos trabalhistas não são garantidos. A gente pode descartar a alternativa A. Vamos para a alternativa B. A renda é sempre distribuída de forma justa. Incorreto. O que acontece hoje no Brasil e em várias partes do mundo é justamente o contrário. A renda, muitas vezes, fica concentrada ali na mão de um pequeno grupo, tá? Então, aqui a gente vai ler toda a alternativa. A renda é sempre distribuída de forma justa entre a população, pois o mercado regula as desigualdades. Ok, isso daqui está incorreto. Podemos passar para a alternativa C. Diz assim: situações análogas à escravidão foram totalmente erradicadas após a abolição da escravatura e não existem atualmente, isso tudo aqui está incorreto. Sim, existem situações, todos os dias registradas situações encontradas aí de pessoas vivendo análogo à escravidão. Tudo isso precisa ser combatido e, infelizmente, isso acontece. Se você acompanha os noticiários, os jornais, todos os dias, muitas vezes noticiados essas situações que ocorrem, pasmem, nos dias de hoje. Então, a alternativa está incorreta. Alternativa D, a desigualdade socioeconômica é causada apenas por escolhas individuais e não tem relação com fatos históricos e estruturais. Incorreto, a gente aprendeu que sim, a desigualdade socioeconômica ela é causada justamente por fatores históricos, como é o caso
aí que eu acabei de citar, do Brasil, colônia de Portugal durante muitos anos, e justamente esses resquícios aí da exploração, ok? Então, a alternativa D está incorreta. Chegamos na alternativa E. Vamos ver? Nem todo trabalho é emprego formal. Opa, acho que a gente achou a alternativa. Ó. Nem todo trabalho é emprego formal. Muitas pessoas estão inseridas em atividades informais, ok. Com baixa ou nenhuma proteção social, ok. O que contribui para a reprodução das desigualdades sociais. Essa é a nossa alternativa correta, a letra E. Ok? É a alternativa correta, pois vai reconhecer que nem todo trabalho é formal ou protegido. O trabalho informal sem direitos e segurança é uma realidade para grande parte da população, principalmente em países com elevada desigualdade social, como é o caso do Brasil, e isso contribui para a manutenção de vulnerabilidades e exclusões sociais. A alternativa é o gabarito, é de elefante. Ok? Bem, pessoal, aqui chegamos ao final da aula. Quero fazer um pequeno resumo junto com vocês. Vamos então na tela. A gente tem um grupo de pessoas aqui trabalhando. Vocês podem ver, né? Trabalhadores da construção civil. E é basicamente isso a nossa aula, em resumo. Os conceitos de trabalho, emprego, renda, escravidão moderna e desigualdade socioeconômica estão intimamente ligados, conforme a gente aprendeu. Para enfrentar esse cenário, é necessário um conjunto de políticas públicas integradas que promovam o quê? A educação de qualidade, geração de emprego digno, fiscalização trabalhista rigorosa e, principalmente, a redistribuição de renda. Somente com a valorização do trabalho humano e o combate à exploração vai ser o quê? Vai ser possível construir uma sociedade mais justa e igualitária. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprender mais sobre índice de Gini ou IDH, nós temos aulas sobre esses assuntos. Vocês podem estar, inclusive, acessando as nossas aulas através da plataforma. Essas são as nossas referências. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!